o verso 4, o verso 1, do 1 a 3, é como se tivesse um muro. Do lado de cá está a desgraça. Mais Deus, do lado direito. Meus irmãos, essas duas expressões, mais Deus, elas resumem o que o Evangelho é na minha e na sua vida. Não é mais o homem, não é mais também Deus, como se o homem ajudasse e também Deus ajudou. Não é mais nada, meus irmãos, é só mas Deus. Fala em oposição a tudo isso. A nossa vida era assim, em oposição a isso, mas Deus, apesar disso, apesar dessa desgraça, apesar do pecado, apesar de nós estarmos mortos, apesar de nós estarmos no curso deste mundo, não merecia nada, não fizemos nada de bom, nós estávamos nos divertindo com a nossa própria perdição. Mas Deus, grave essa palavra, mais Deus, é um divisor, é o antes e depois da vida de um cristão, é mais Deus. Não foi também mais Deus, mais o homem, mas foi somente Deus. A situação de todo ser humano, meus irmãos, é terrível, nós vimos isso. Mas existe um Deus que governa sobre todas as coisas e que está acima de todas as coisas. A expressão mais Deus, meus irmãos, ela é usada na Bíblia para descrever quase todas as grandes histórias da salvação de Deus. Quando Deus anunciou o dilúvio, em Gênesis de 6 a 8 ali, falou que ia acabar com tudo, aí fala assim, mas Deus lembrou-se de Noé. E aí Deus instruiu, e ali nós vemos a paciência e a obediência de Noé, fazendo conforme tudo Deus ordenou. Se não fosse Deus agindo, sabe o que significa mas Deus? Significa Deus agindo primeiro, Deus tendo a iniciativa total, significa que o homem não tinha condição nenhuma, significa que o homem não tinha reação, significa que simplesmente Deus, por sua livre vontade, livre escolha, não estando sujeito a nada, não estando coagido a ninguém, mas Deus tinha obrigação de salvar. Não tinha, meus irmãos. Nós, às vezes, estamos em alguns lugares que nós vemos alguém acidentado e passa ali um médico, passa alguém da área de saúde, um bombeiro, algum militar, e ele salva aquela pessoa, ou do engasgo que a gente vê, ou de uma situação de acidente. Primeiro, aquela pessoa não estava morta. Segundo, graças a Deus por essas pessoas. Mas você sabia que diante da lei tem pessoas que têm obrigatoriedade de oferecer esse resgate por crime de omissão? Se você tem, se você, por exemplo, é da área de saúde, você vê alguém e você não age, você pode ser um criminoso, porque se você foi omisso com o dever que você tinha. Ninguém pode incriminar Deus. Deus não era obrigado a nos salvar. Deus não era obrigado a agir por nós. Deus viu a minha situação, mas daí ele era obrigado. Não era obrigado. Não era obrigado a nada. Porque fomos nós que rebelamos contra Deus. Foi nós que demos as costas para Deus lá em Adão, quando nós pecamos. Deus não tinha o dever, não é mais também Deus tinha que fazer, não tinha. Nós vamos ver pelo texto que as razões com que Deus fez isso estão nele mesmo, não estão em nós. Mas Deus viu que o homem era bom e ele ia perder o homem. Não, não tem nada no homem. Você não vai extrair do texto nenhuma coisa que em mim e você que atraísse essa bondade de Deus. Mas Deus, no português, se eu não estou errado, eu pesquisei isso, chama conjunção coordenada adversativa, que ela indica a oposição, esse mas. Ela é usada para introduzir algo que contrasta. A humanidade estava em total rebelião com Deus, morta, mas Deus teve misericórdia. Mas Deus se lembrou de Noé. Olha o que diz esse pastor presbiteriano reformado. Ele diz assim, posso simplificar? Se você entender essas duas palavras, mas Deus, elas salvarão sua alma. Se lembrar delas diariamente e viver por elas, transformarão sua vida de forma completa. Meus irmãos, não tente olhar para você. É mais Deus e acabou. É iniciativa de Deus, é amor de Deus.